Olá, meus amores! Estamos de volta aqui no nosso canal Fundamento para juntos continuarmos aprendendo mais do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho glorioso do nosso Deus. E estamos aqui de volta, então, começando esse ano de 2025, como vimos no último vídeo, dando início aí ao nosso estudo de Romanos, né? Para quem me conhece, sabe aí que é a minha epístola preferida, meu livro preferido da Bíblia. Por quê? Porque simplesmente é? Não, porque no livro de Romanos é aonde o Evangelho de Cristo brilha mais, é aonde a cruz de Cristo brilha mais, porque no livro de Romanos todas as doutrinas das Sagradas Escrituras estão ali, juntinhas, unidas, é aonde todas as doutrinas da Bíblia estão concentradas, desde a depravação total do homem, conforme Paulo vai nos ensinar no decorrer do estudo, porque é Paulo quem nos ensina através da direção do Espírito Santo, e eu só estou aqui para ler para vocês. E depois de entendermos a depravação do homem, o pecado e o que o pecado faz, então aí viemos com as boas notícias do Evangelho, as doutrinas da salvação, como justificação pela fé, enfim, eleição incondicional. Tudo isso nós vamos ver com muitos detalhes. Por isso o livro de Romanos é um livro tão importante, tão glorioso. Por isso eu, e como eu comentei nos vídeos anteriores, muitos outros teólogos, estudiosos das Escrituras, desde o início da igreja, desde a primitiva até a igreja do primeiro século e no decorrer da história, muitos homens de Deus têm suas particularidades com o livro de Romanos, conversões, como vimos no vídeo passado, importantíssimas para a história da igreja, como de Agostinho de Hipona, como de Martinho Lutero, o autor, digamos assim, da reforma, né? Todos nós sabemos que quem está por detrás dessa reforma, desse entendimento de Martinho de Lutero, de Calvino, de Agostinho, enfim, de tantos homens de Deus, não é a capacidade deles, mas o próprio Deus que tirou o véu dos olhos deles para enxergarem a verdade no livro de Romanos, essa verdade que liberta, a verdade do verdadeiro evangelho. E como eu mencionei de forma rápida, também como um testemunho próprio, a importância que o livro de Romanos também teve na minha vida. Então hoje nós vamos dar continuidade aí a esse primeiro capítulo de Romanos, primeiros versículos, somente na introdução da carta. Paulo está ali introduzindo a carta para a igreja que está localizada em Roma. Então só aí a gente já está vendo quanto temos de tesouros para cavar, o quanto temos de coisas para aprender, e hoje vamos dar continuidade nisso. Estamos prontos? Antes de começar, eu já te peço que tu deixe teu like aí no vídeo, já interrompe aí um pouquinho para dar o seu like, não custa nada, compartilhar, envia para um grupo, para amigos, enfim, familiares, e curta, divida, compartilhe, porque essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. A verdade do Evangelho de Cristo e este crucificado. E nada melhor do que entrarmos de cabeça no livro de Romanos para entendermos esse Evangelho. Entendermos todas essas doutrinas, todo esse plano glorioso de Deus para a redenção da raça humana. Sobretudo para a glória de Deus, conforme a gente vai ver ainda no vídeo de hoje e nos vídeos próximos. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Terminamos no versículo passado, falando de que Paulo estava ali dizendo o porquê que ele era Paulo, o escravo sem direitos de Cristo, chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. Então ali a gente vê como Paulo fala do apostolado dele, né? O porquê, porque muitas pessoas vinham desprezando a mensagem de Paulo. Então Paulo fala ali que ele foi chamado por Deus, que ele foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, aprendeu com Cristo no deserto 3 anos, enfim, e viu Cristo ressuscitado, que eram os requisitos para ser um apóstolo, e que ele era escravo de Cristo, né? Como a gente viu aí. E a gente terminou falando que ele disse que esse evangelho não era um evangelho novo, que era um evangelho que vinha sendo anunciado desde o Antigo Testamento, desde o passado, por todos os profetas. E a gente viu que esse anúncio do evangelho já começou lá em Gênesis 15 pelo próprio Deus, né? Então ele fala ali de que
Ele, o próprio Cristo, como a gente leu lá em Lucas, né, falando com os discípulos, que ele havia sido anunciado por todos os profetas. O nascimento dele, a vida dele, os milagres que ele faria, sobre o batismo dele, sobre a morte dele na cruz. Vimos ali como o livro de Salmos fala dessa morte com detalhes de Cristo, que o coração deles derreteria como cera. Enfim, vimos ali alguns detalhes sobre essa morte de Cristo. Então, provando que esta Bíblia, que este livro é sagrado, as sagradas escrituras. E que todo aquele que se aplica nesse estudo desse livro tem aí a bênção de Deus, né? Então, a gente terminou falando o qual, né, esse evangelho, Paulo chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Terminamos aí. Aí ele vem e fala, evangelho prometido nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu filho. Olha aqui o que Paulo está ensinando, do que se trata a mensagem, as boas notícias, que é o evangelho. As boas notícias que estão contidas nesse evangelho é com respeito ao Filho de Deus. É com respeito a Cristo. A mensagem desse evangelho não é com respeito à tua vida. Não é com respeito à minha vida, às nossas experiências, os nossos testemunhos, as nossas bênçãos. Não é com respeito à bênção de determinado líder, de determinada instituição, de determinado grupo de pessoas. Não. As boas notícias do evangelho que Paulo foi chamado para pregar e inclusive perder a cabeça é com respeito ao Filho de Deus, o unigênito de Deus, Cristo e este crucificado. Não, o evangelho não é com respeito à humanidade do ser humano, não é com respeito ao problema do ser humano, como hoje em dia a gente viu que tem vários evangelhos que prega aí, o evangelho, vem aprender o evangelho que transforma a tua vida, o evangelho que vai transformar o teu casamento, o evangelho que vai transformar a tua vida espiritual, que vai te curar, que vai te libertar. Não, nada disso é evangelho, não é disso que se trata as boas notícias do evangelho. As boas notícias do evangelho é com respeito ao Filho de Deus. Olha o que ele vem e fala a respeito do seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que significa isso, meus amores? Que Cristo, o Deus homem, como na escritura também às vezes a gente vê o filho do homem, ele tinha que vir de acordo, lembra? As profecias reveladas no Antigo Testamento com respeito a Cristo, ele viria da descendência de Davi, uma raiz de Jessé. Descendente foi uma promessa que Deus mesmo fez para Davi, que da descendência dele viria o substituto dele no trono, que viria, e esse reino permaneceria para sempre. Então Deus prometeu, fez um pacto com Davi, que da descendência dele viria o Salvador do mundo, e era nisso que Davi cria. Era nisso que as pessoas, os salvos do Antigo Testamento criam, no Cristo, no Messias que viria. E aqui Paulo está deixando claro essa genealogia de Jesus, que as escrituras diziam que ele era o filho de Davi, filho de Davi, e Cristo era, humanamente falando, de acordo com a natureza carnal, ele era da descendência de Davi, tanto do lado de Maria, que foi a mãe biológica, como também do padrasto, digamos assim, que foi José. Ambos eram da descendência de Davi. Então, humanamente falando, as profecias se cumpriam em Cristo, o Messias, o Nazareno, filho do carpinteiro José. Eles seriam descendentes de Davi. E porque o Filho de Deus teria que vir em carne humana, como uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Ou seja, Cristo, Filho de Deus, porque o Evangelho são as boas notícias com respeito ao Filho de Deus, Cristo. E a Bíblia nos diz que ele é da descendência de Davi, carne, na natureza humana. Isso prova o quê? Que Cristo era 100% Deus, Filho de Deus, e 100% homem, filho de Davi, carnalmente, espiritualmente, filho de Deus.
da natureza carnal, filho de Davi. E por que que esse Cristo, esse Salvador do mundo, tinha que ser 100% homem e 100% Deus? Por quê? Porque para morrer na cruz, maldito por homens pecadores, ele tinha que ser a imagem do homem pecador. Ele tinha que ser um homem, ele tinha que passar, conforme as escrituras, as profecias com respeito a ele, por todas as maldições, por todas as situações para atrair sobre ele todas as maldições do meu e do teu pecado. Então, para poder me representar como cabeça da raça humana e levar o meu pecado, levar o pecado do mundo, ele tinha que ser homem, ele tinha que ser a imagem do homem pecador. Mas ao mesmo tempo, para poder fazer isso, ele tinha que ser 100% Deus. Por quê? Por causa da santidade. Para poder representar a raça humana caída, pecadora, diante de um Deus santo, 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 ele também tinha que ser santo. Porque o ser humano é pecador, ou seja, por isso que não poderia vir morrer na cruz um anjo, não poderia Paulo ter morrido na cruz, não poderia ter Moisés ter morrido na cruz, nem Daniel, que foi o amado do Senhor, poderia ter morrido na cruz, porque todos eram pecaminosos, todos eram pecadores, todos tinham a natureza pecaminosa. Cristo era 100% Deus. Por isso, somente Deus poderia morrer na cruz para poder compensar, para poder cumprir toda a justiça exigida por Deus. Ou seja, só Deus mesmo poderia fazer isso, que foi o que Cristo fez, ser justo como Deus é, mas também ele tinha que ser 100% homem, porque ele era o nosso representante. Então, um homem tinha que morrer naquela cruz. Tá dando para entender, meus amores? Por isso que Paulo faz bem essa separação, o Filho de Deus e filho de Davi segundo a carne, porque 100% Deus e 100% homem. Tá dando para entender? Então, vamos lá. E ele vem e fala assim, e foi designado Filho de Deus com poder. Com poder de quê, Aline? Olha só o que Paulo fala. Com poder segundo o Espírito da santidade pela ressurreição dos mortos. O que significa isso? Ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da santidade, o Espírito do próprio Deus na ressurreição dos mortos. Porque Paulo fala, o Evangelho são as boas notícias com respeito a uma pessoa. A uma única pessoa. O Evangelho não é notícias de instituições, de líderes ou de fulano, de ciclano, da minha vida e da tua, não. O Evangelho são as boas notícias com respeito à obra e à pessoa de Cristo. E nada mais. E aí ele vem e fala que esse evangelho, que esse Filho de Deus foi chamado segundo o poder do Espírito da Santidade na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque esse Cristo, o Salvador do mundo, quando ele morreu na cruz como homem. Ele tinha que ser a imagem do homem pecador, maldito como o homem pecador. E ele morreu como homem, em total debilidade, na carne. Ele derramou o sangue dele, ele foi flagelado, ele sofreu essas dores. Então, ele morreu na cruz em total farrapo. Cristo era um farrapo humano naquela cruz. Filho de Deus, um farrapo humano naquela cruz. Demonstrando a total realidade de o quanto ele era homem para poder morrer por homens pecadores. E aí aqui Paulo vem e fala, mas ele foi chamado Filho de Deus segundo o poder do Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, o Espírito Santo veio e levantou o Cristo dos mortos para honrar esse homem que estava ali morrendo como um fracasso, um farrapo humano, porque ele estava adquirindo, assumindo todo o nosso pecado. O poder do Espírito Santo veio e levantou ele dos mortos para mostrar a glória e a grandeza do poder de Deus que pode ressuscitar mortos, que pode trazer os mortos à vida, e que Cristo era as primícias, que Cristo seria o primeiro. Ele ali como cabeça representando um farrapo humano, a raça humana, me representando a mim e a ti,
totalmente destituído da glória de Deus naquele momento por causa do meu e do teu pecado. E Deus, com o poder do Espírito Santo, ressuscitou ele dos mortos para provar para mim e para ti que ele também faria o mesmo por mim e por ti, que ele também nos ressuscitaria da morte para a vida. Primeiro, espiritualmente, através do novo nascimento, nos ressuscitaria da morte espiritual, e depois na segunda morte, né? Quando nós morrermos fisicamente, ele também vai nos ressuscitar com o mesmo poder do mesmo Espírito Santo dele. Ele também vai nos ressuscitar da morte corporal, da morte da carne, como ele fez com Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que esse Filho de Deus, que foi 100% Deus e 100% homem da linhagem de Davi, morreu humilhado na cruz, morreu maldito na cruz por causa do nosso pecado, mas o poder de Deus o ressuscitou. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Paulo fala isso lá em Coríntios. E esse é o evangelho que eu tenho pregado para vocês, que Cristo desceu da glória, morreu por os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, conforme diz as Escrituras. É isso que Paulo está repetindo aqui, conforme ele falou em Coríntios, ele está falando aqui em Romanos. Lembrando, não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, que essa carta aos Romanos, Paulo foi praticamente uma das últimas cartas que ele escreveu. A última foi Timóteo, né? Mas quando ele escreveu, Paulo já tinha 25 anos de convertido, 25 anos de nascido de Deus, 25 anos depois do encontro dele com Cristo a caminho de Damasco. Paulo escreveu a Epístola dos Romanos. Então aqui Paulo já era maduro. Então ele está explicando aqui para essa igreja em Roma o que é o Evangelho. O que é esse Evangelho? Por isso o glorioso Evangelho de Cristo compactado no livro de Romanos, só nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, na apresentação da carta, ele já nos dá um resumo em santo do que é o Evangelho e do poder deste Deus que ressuscita mortos, não importa quem seja. Não importa quem seja, Cristo naquele momento era 100% homem, maldito no meu e no teu lugar. Sempre lembrando que Cristo assumiu os nossos pecados. Ele mesmo não cometeu pecado, mas pelos nossos pecados ele se tornou maldito e automaticamente Deus tinha que dar as costas para ele. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque a santidade desse Deus, desse espírito de santidade, não pode olhar para pecado, não pode se aproximar de pecado. E essa é a condição do ser humano. Deus não pode olhar para o pecado do ser humano. Deus não pode lidar com o pecado, com o ser humano pecador, natureza pecaminosa. Por isso ele teve que mandar o filho dele no poder do Espírito Santo para morrer e ressuscitar dos mortos, para poder agora então, através da morte de Cristo perfeita, poder então ter esse mediador para poder começar então a salvar aqueles que ele escolheu e poder lidar novamente com a raça humana, todo aquele que coloca a fé em Cristo e na obra de Cristo na cruz. Então tudo isso Paulo está mostrando pra gente com detalhes, tá bom, meus amores? Então vamos lá. E ele fala assim, poder da santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Então, ele ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o meu e o teu, dos mortos, para provar que o sacrifício de Cristo tinha sido aceito, que ele foi justo, perfeito. Então, o Espírito da Santidade teve como ressuscitar ele dos mortos, porque senão se Cristo tivesse falhado em alguma coisa, pecado em alguma coisa, o Espírito da Santidade não poderia se aproximar dele e ressuscitar ele. Por quê? Porque um morto é maldito, um morto é contaminado, um morto principalmente de acordo com a lei dos judeus, né? Que Deus deixou, que não podia tocar no morto. Cristo foi tão perfeito, tão santo na existência dele, nessa humanidade. Ele foi tão perfeito representante, ocupando o lugar de Adão, que falhou na primeira tentativa de Satanás. Cristo foi tão perfeito que o Espírito de santidade pôde descer naquela tumba e ressuscitar Cristo da morte, da contaminação da morte, da podridão da morte, né? E trazer ele à vida, mostrando, revelando pra gente que isso é o que também acontece com todo aquele que é filho de Deus. Olha só, gente, que coisa linda. Todos os detalhes que Paulo ensina pra gente aqui. Aí ele fala assim,
Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então aqui mais uma vez Paulo fala que foi por intermédio de Cristo que Deus concedeu a ele graça de crer em Cristo para salvação. Lembra o perseguidor, o odiador do evangelho? Aquele que estava indo a caminho de Damasco com todo o ódio no coração para prender e matar cristãos. Então aqui Paulo está dizendo que ele recebeu essa graça salvadora de Deus primeiramente para ele ser salvo, para ele ser alcançado, nascer de novo e crer em Cristo para a salvação dele, e também graça para o apostolado, ou seja, para agora pregar esse evangelho. Lembra, Paulo, agora tu vai ver quando Paulo ficou cego e Deus mandou ele ir lá para a casa de Ananias e disse, vai lá, porque lá na rua direita tem um homem orando, e é Paulo, e Ananias disse, Senhor, ele é perseguidor, como é que eu vou ir lá? Ele vai, porque eu tenho um propósito para ele, e agora ele vai saber o que é sofrer por amor do evangelho, por amor de mim. Assim como ele perseguia cristãos, matava cristãos, agora ele também vai ser perseguido, agora ele também vai sofrer. Agora ele vai ser meu apóstolo, o enviado para os gentios, como a gente vai ver aqui agora, porque agora ele vai pregar sobre o meu nome. Então, e Paulo vê isso tudo como a graça de Deus. Olha só. Agora o Senhor vai me chamar para sofrer por amor de ti, meu Deus. Se eu sofrer tudo que eu fiz os cristãos sofrer, eu tô perdido, eu tô ralado. Olha só, se Paulo fosse olhar humanamente todo o sofrimento que ele causou para Estevão e para todos os cristãos que ele prendeu, matou, açoitou, apedrejou, permitiu fazerem isso, se ele olhasse para isso, ele ia se desesperar, mas não, quando a gente nasce de novo, a gente não se importa com nada disso, ao contrário, tudo que a gente quer é ser escravo de Cristo sem direito, simplesmente pregar essa verdade, porque a gente sabe que isso é a única, que o evangelho de Cristo é a única verdade que salva, que quando, como a gente viu no vídeo anterior, que quando essa verdade bate no coração de um filho de Deus, arde. E nós temos certeza que é a única verdade. Nós temos certeza daquilo que realmente aconteceu naquela cruz no nosso favor. Então Paulo disse que ele recebeu essa graça. Ele não estava se lamentando, eu vou ter que morrer por Cristo. Não, eu fui chamado por Deus, por intermédio de Cristo, para essa graça. E por essa graça, para este apostolado. Para esse chamamento de ir e pregar Cristo às nações, pregar Cristo aos gentios, e eu faço isso com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Em outras palavras, é isso que Paulo sempre fez e demonstrou, porque não era de palavras, era com fatos, era com hechos que ele fazia, a ponto de perder a cabeça por esse Cristo, né? Então ele fala assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, Paulo recebeu a graça salvífica para a salvação e a graça santificante, a graça do chamado para ser apóstolo, para pregar a todos os gentios. Mas pregar o quê? A todos os gentios, Paulo? Esse evangelho da graça de Deus, ou seja, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Para a obediência por fé. Porque é isso que está escrito aqui, para a obediência por fé. Agora, como assim obediência por fé? O que significa isso, Aline? Obediência por fé. Aqui, muita atenção no que a gente vai explicar aqui, meus amores. O que o falso evangelho ensina com respeito à obediência e à fé? Quem lê isso aqui, a obediência por fé. Porque tu tem que obedecer, tu tem que agir a tua fé. O falso evangelho já vai chegar aqui aplicando isso aqui de uma maneira completamente deturpada, dizendo que a gente tem que obedecer e que tem que ser por fé e que a gente tem que viver pela fé e fazer tudo pela fé, uma fé absurda, louca, que não existe nas Sagradas Escrituras. Completamente blasfemo. Não, aqui quando Paulo fala que ele foi chamado para ser apóstolo,
por amor do nome de Deus e de Cristo, para pregar para os gentios a obediência por fé. Por quê? Porque o que o ser humano costuma fazer, e o falso evangelho ensina isso, que nós temos que fazer muito, obedecer, ou seja, tá sempre fazendo alguma coisa pela fé, para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, sacrificando, se esforçando, uma obediência forçada, fardos pesados. Não, tu tem que obedecer, porque senão tu vai para o inferno, senão tu vai perder tua salvação, tu tem que fazer isso, tu tem que chamar a atenção de Deus, tu precisa obedecer a Deus, tu precisa viver em obediência, e obediência, e aí a pessoa começa com os fardos pesados, aí ela obedece um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, com medo, por medo. Olha só, obediência por medo, não é obediência por fé, é obediência por medo. Mas aí ela desanima, aí ela cai. Aí daqui a pouco ela apostata, daqui a pouco ela tá no mundo, daqui a pouco ela até não vai pro mundo, mas tá dentro da igreja morta, já é morta espiritualmente. E ainda aí tá na igreja vazia, desanimada, cansada, desgostosa de tudo, não tem vontade para nada. Por quê? Porque ela obedece pela força do braço. Ela não obedece pela fé. A obediência que ela aprende não é uma obediência pela fé naquilo que Cristo realizou na cruz. Não. A obediência que ela aprende no falso evangelho é uma obediência por medo. É uma obediência por obras. Tu tem que fazer, tu tem que obedecer. Então, a partir do momento que falam para ti, tu tem que fazer, tu tem que obedecer, tu tem que sacrificar, aparentemente se ensina de uma maneira tão linda, tão espiritual, que não dá a impressão de que aquilo é um fardo, de que aquilo é uma obrigação tua. Mas com o tempo vai se tornando tão pesado, que a pessoa não aguenta, a pessoa não resiste. Meus amores, a obediência que Paulo foi chamado a pregar aos gentios não é obediência pelas obras. Não é obediência pelo esforço, é obediência pela fé. Pela fé naquilo que Cristo fez. Porque, meus amores, nenhuma obra, seja minha, seja tua, seja de quem for, será aceita por Deus se não for feita pela fé naquilo que Cristo fez. Não vai ser aceita. Por mais regenerada que eu seja, eu estar aqui ensinando vocês as escrituras, se eu não estiver aqui fazendo isso por fé, por crer no que Cristo fez na cruz, por crer que é a minha obrigação, de acordo com as escrituras, ensinar isso para vocês, se eu não estiver aqui fazendo isso por amor a Cristo, para a glória de Cristo, isso aqui que eu estou fazendo não vai ter valor nenhum para Deus. Então, toda e qualquer obediência da minha e da tua parte que não seja pela fé em Cristo, nosso Senhor, não tem valor nenhum. Todas tua obediência, não, eu tenho que ir na igreja hoje, eu vou obedecer, eu não tô com vontade, mas eu vou obedecer o meu pastor, eu tenho que ir na corrente, não posso quebrar a corrente, não vale de nada, de nada. Uma obra de caridade que tu faz, uma ação social que tu faz, se não for por fé, por fazer por amor a Cristo, como se estivesse fazendo por Cristo, se estivesse fazendo realmente para a obra de Cristo, para o evangelho de Cristo, não tem valor nenhum diante de Deus. Nada que parta de mim e de ti, que não seja pela fé em Cristo, por crermos realmente nesse Cristo morto e ressuscitado, não tem valor para Deus. Então isso Paulo veio ensinar. Recebi graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé. Paulo, inclusive, estava fazendo uma obra de obediência por fé. Ele foi chamado, Paulo, agora tu vai ver o que é sofrer por amor de mim. Vai e prega para os gentios. E aí Paulo vai, eu mesmo, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu mesmo estou obedecendo por fé. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei qual é, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu sei de onde ele me tirou.
Eu era um morto em delitos e pecados, conspirando contra Cristo e contra a igreja de Cristo, e ele me resgatou no caminho de Damasco. Ele apareceu para mim. Então Paulo por si só estava obedecendo por fé, e ele tinha que levar esse evangelho da obediência por fé para mim e para ti. Como? Através das palavras do livro de Romanos e de todas as epístolas dele. Tá dando para entender, meus amores? Então é muito importante entender essa obediência por fé aqui. Não é uma obediência por esforço, por os nossos méritos. É uma obediência que se faz, que se realiza, que se vive. Uma vida de obediência e santidade que se vive para a glória de Deus, que se vive porque sabemos em quem temos Cristo. É uma obediência, é algo que se obedece, que se vive, que nos faz nos tornar escravos de Cristo sem direito, porque sabemos quem Ele é, sabemos quem éramos depravados, mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno. Sabemos disso. Então agora obedecemos por fé, porque sabemos de onde Ele nos tirou. Ele nos salvou da condenação eterna, Ele nos salvou do inferno, por graça e misericórdia. Então essa obediência não é um fardo como as do falso evangelho, e não é uma obediência que dura um tempo, 2, 3, é uma obediência que dura até a morte. É uma obediência que dura até a morte na vida de um verdadeiro filho de Deus, como foi na de Paulo, dos apóstolos, dos profetas que morreram crendo no Messias. Essa obediência é por essa fé que temos nele. Por isso que para nós não é um fardo. Não é pesado obedecer a Cristo. Não é pesado fazer o que fazemos por amor do nome do nosso Senhor. Porque é por fé naquilo que Ele já fez. Se Ele já fez tudo que Ele fez por mim, agora o que é para mim? Viver uma vida de santidade, obedecendo a Ele. Eu só tenho a ganhar. Deus quer que nós obedeçamos pela fé para que venhamos fugir do sofrimento que o pecado nos causa. Porque uma vida de desobediência, uma vida fora da santidade, de acordo com os padrões de Deus e das Escrituras, nos leva ao pecado, que nos leva ao sofrimento, nos leva à escravidão. Então Paulo estava ensinando aqui que ele foi chamado para pregar essa obediência por fé, por crer no que Cristo fez na cruz por nós, e para fugirmos do sofrimento do pecado, para fugirmos da escravidão do pecado. Quando entendemos quem éramos, quando entendemos o que nos tornamos por meio de Cristo como nosso mediador, então obedecemos por fé e entendemos que o Pai amoroso, cuidadoso, que zela por nós, nos pede essa obediência para que não venhamos mais sofrer com o pecado desse mundo, com o pecado que nos engana, com o pecado, com a natureza pecaminosa que habita dentro da gente. Então podemos falar como Paulo: sou escravo de Cristo. Porque pra gente não é um peso antes era um peso, quando nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, escravos da nossa vontade, quando obedecíamos para mostrar para alguém, para fingir que éramos, como eu sou santo, era um fardo. As pessoas vestem máscaras, é um fardo. Em casa ela é uma coisa, na rua ela é outra, porque ela tem que aparentar alguma coisa. Pessoas que vivem em função de aparentar algo, é um fardo, é uma obediência falsa. E é isso que o evangelho falso ensina. Porque eles mesmos não entendem que essa obediência é por fé naquilo que Cristo fez, e é uma obediência para fugirmos do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Quando a gente obedece a Deus, estamos desobedecendo o diabo, estamos dando as costas para o pecado e, consequentemente, vivemos em paz neste mundo. Tá dando para entender, meus amores? Então ele fala, e ele diz que esse apostolado, aí ele veio, para a obediência por fé entre todos os gentios, né? Ele foi chamado para obedecer a Cristo pela fé e para todos os gentios, né? A gente sabe que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Que ele foi chamado por Deus para pregar para todos os gentios, dos quais eu e tu fazemos parte. Todo aquele que não é judeu, todo aquilo que não é descendente físico de Abraão é gentil. Seja brasileiro, seja americano, seja europeu, seja asiático, todos são gentios. Saindo
minúsculo pedacinho de terra que se chama Israel, todos são gentios. Então Paulo foi chamado para pregar para todos os gentios, então do qual eu e tu fazemos parte. Então ele vem e fala assim, de cujo número, o que eu acabei de falar, né? Eu sempre acabo me antecipando. De cujo número sois também vós, chamados para ser de santos em Cristo Jesus. Chamados para ser de santos de Cristo Jesus. Então, Paulo vem e diz, eu fui chamado para obediência de fé, como apostolado para pregar a todos os gentios, dos quais vocês fazem parte. Do qual todos aqueles que não são judeus fazem parte. Para quê? Fui chamado para que vocês sejam santos. Porque isso é o que o evangelho faz. Quando o evangelho de Deus entra na vida de um filho de Deus e faz com que nós venhamos despertar da morte para a vida, venhamos nascer de novo, então a partir daquele momento os nossos olhos se abrem, entendemos o que somos, entendemos a realidade do pecado, entendemos quem é Deus, a santidade de Deus, e então começamos agora um período de conversão. E esse período de conversão é até a nossa morte, porque todos os dias estamos nos convertendo. Todos os dias estamos nos santificando. Conversão nada mais é do que a santificação. É quando damos as costas para o diabo e olhamos para Cristo, caminhamos em direção a Cristo. Antes andávamos na direção do pecado, agora essa conversão, isso só depois do novo nascimento. Se for uma obediência por fé, ou se for uma obediência por sacrifício, é em vão. Aquela que tu fazia, e quando tu via, tu queria seguir a Cristo, mas tu amava o teu pecado. Agora não. Quando a gente nasce de novo, a gente passa a odiar o pecado. Então a gente dá as costas pro pecado e passa a olhar e andar nos caminhos e nos passos de Cristo. Isso se chama conversão e santificação progressiva. Estamos todos os dias nos convertendo dos nossos maus costumes, dos nossos pecados, do nosso jeito, das nossas manias, dos nossos maus pensamentos, coração corrupto, enganoso, e com isso estamos buscando a Deus e nos santificando. Por quê? Porque o propósito de Deus com o evangelho é a glória dele. Viu o que Paulo disse aqui agora? Fui chamado para o apostolado por amor do seu nome. Paulo foi chamado para ser apóstolo por amor do nome de Deus, porque o que importa é a glória de Deus. Não é a nossa salvação que é o mais importante é a glória de Deus. E Paulo estava dizendo isso. Eu fui chamado pelo amor de Deus, por amor do nome de Deus, para pregar a verdade para vocês, para pregar Cristo e esse crucificado, para a glória de Deus. E vocês foram chamados, vocês entre os gentios foram chamados para nascerem de novo e para ser santos, para viver para a glória de Deus. Esse é o maior, esse é o ápice do evangelho. E é isso que o livro de Romanos fala, da glória do evangelho, que é a glória de Deus. O ser humano viver para a glória de Deus. Meus amores, o problema do falso evangelho e deste mundo é que faz com que as pessoas vivam para a sua própria glória. As pessoas acham que vão na igreja buscando a Deus, mas não é verdade. Elas vão na igreja para buscar algo para ela. Uma bênção, um casamento, uma cura, uma libertação, e as mais santas, a paz. Eu quero ir na igreja porque eu quero paz. As mais santinhas, digamos assim, enganada, tadinha, ela quer paz, mas ela quer paz para ela não quer a paz da reconciliação com Deus. É porque ela quer viver em paz nesse mundo, quer ter paz, quer tranquilidade, não quer ter problema. As pessoas não querem viver para a glória de Deus, elas querem a glória delas. E é tão sutil, o pecado engana tanto ela que ela jura e perjura que ela quer Deus. Não, eu fui para a igreja. Eu quis Deus. A gente vai ver aqui em Romanos que ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer viver para a glória de Deus. As pessoas querem viver para a sua glória, elas querem resolver os seus problemas. Pode ver, quando tá tudo bem, as pessoas não se interessam por Deus.
Quando o calo aperta, ela tá lá jejuando, orando, clamando, pedindo oração, vai na igreja, vai na outra igreja, e aí começa a bagunça, né? Igreja dos milagres, igreja das revelações, das profecias, porque ela quer que Deus fale com ela por causa da ansiedade, porque ela quer uma resposta para a vida dela. Ou seja, esse é o evangelho que o mundo prega, isso é o que os coaches motivacionais pregam. É verdade, hoje os pastores, a maioria dos pastores das instituições, seja ela neopentecostal e pentecostal também, pregam, são coaches. São coaches, tu vai ver o livro deles, coach, palestrante, e pastor. E pastor também. Mas é isso que eles são. Eles pregam a glória, o humanismo. Não tu é importante para Deus. Tu é importante para Deus. Deus te ama e tem um plano perfeito para ti. Aí isso bate com o coração do ser humano pecador, corrupto e morto espiritualmente. Deus me ama, eu também me amo. Eu também tenho muita pena de mim, eu também mereço. Eu tinha certeza que eu merecia mais. Eu tinha certeza, e agora esse pastor tá me dizendo que Deus me ama e tem um plano para mim. Eu sabia. Então eu quero isso. Aí a pessoa vai na suposta igreja buscando isso, a glória dela, a bênção dela, a paz dela. Em nenhum momento ela vai para a igreja para buscar a glória de Deus. Em nenhum momento ela vai para a igreja, Senhor, eu fui criada para viver para a tua glória, eis-me aqui, eu quero ser uma escrava tua. Não. Senhor, seja meu escravo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou orando para isso, eu estou jejuando para isso, e se não acontece, como, Senhor, eu orei, eu jejuei, e como que não aconteceu? E aí fica com raiva de Deus, e aí... Olha que bagunça, gente. Olha o que é. Olha, gente, aonde tem mentira, aonde tem falso evangelho, tem maldição, tem desgraça, tem sofrimento e tem condenação eterna. Essa é a verdade. E é isso que Paulo está falando aqui. Eu fui chamado por amor do nome de Deus. E vocês também foram chamados para ser santos em Cristo Jesus. Para serem santos de Cristo Jesus. Para viver para a glória, por amor do nome dele, não é por amor meu e teu, é para a glória dele, é por amor do nome dele, meus amores. Tem que doer no nosso coração quando a gente não vê Deus sendo honrado, quando a gente não vê Cristo sendo honrado. As pessoas sofrem, as pessoas se desesperam quando elas não se sentem honradas. Quando elas não se sentem valorizadas, ninguém me valoriza, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém é grato a mim, eu faço tanto e ninguém me reconhece. As pessoas choram, se desesperam, porque não são honradas, porque não são valorizadas, mas eu nunca vi ninguém chorar por dizer: Deus não é honrado neste mundo. Deus criou céus e terra, tudo perfeito para mim e para ti. Nunca vi ninguém chorar. Vim para mim e falar: Aline, eu tô chorando desesperada porque Deus não é honrado nesse mundo. As pessoas só querem. Nunca vi ninguém vir falar comigo e pedir atendimento, chorando, dizendo: Aline, Cristo não é valorizado. Cristo não é honrado, as pessoas não são gratas por Cristo, pelo que ele fez. Não, elas só querem. Eu nunca vi ninguém, nunca vi. Nem quando eu estava no falso evangelho, e nem agora, em todos esses anos pregando a verdade, nunca vi ninguém chorando, porque Deus e Cristo não são honrados. As pessoas choram porque um avião caiu e morreu um monte de gente, tadinhas. Mas nunca vi ninguém chorar por dizer: não, essas pessoas, ninguém adorava Deus, ninguém vivia para a glória de Deus. Não, as nações que são perseguidas por lutas e por guerras ai, tadinhas, e Deus, como é que Deus permite as crianças e as pessoas morrerem, tadinha daquelas mulheres escravizadas. Choram e oram e vão orar, e devemos orar. Devemos, não confundam o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que as pessoas só oram
pelas próprias pessoas, por ela mesma e pelas situações do mundo, mas eu nunca vi ninguém chorar porque Deus não é honrado, porque Cristo não é honrado. E eu acho que eu vou morrer e nunca vou ver isso acontecer. Porque todos os dias eu falo com um monte de pessoa e é só problema, reclamação, murmuração, e eu mereço, e porque as pessoas reclamam e murmuram e coisa porque elas acham que elas merecem. Cara, tu merece o inferno, como eu também mereço. Nunca ninguém me ligou pra dizer, Baline, eu tô tão chateado, tô tão triste, tô tão... Porque eu me dei conta que ninguém ama a Deus. Que ele não é honrado no mundo que ele criou. Que o ser humano deu as costas pra Deus pra adorar a criatura. O ser humano virou idólatra. Nunca vi isso acontecer, gente. Nunca vi. E olha, acho que nunca vou ver. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Sinceramente, nunca ninguém me ligou para me dizer que tá sofrendo porque Cristo não é honrado. E se isso não te doer, e se isso não bater de encontro, tu, filho de Deus, porque o livro de Romanos é para filhos de Deus. Tu, filho de Deus, ou então, de repente, para ti que tá aqui e que é um filho de Deus e que ainda não despertou da morte. Isso é para ti também. Se isso não te doer, se a glória desse Deus, se o amor do nome de Deus não for o mais importante na tua vida, viver para a glória do Filho de Deus e para Deus não for o mais importante na tua vida, meu camarada, eu sinto muito por ti. Eu oro para que Deus realize o milagre do novo nascimento, para que o livro de Romanos seja um instrumento que Deus use para te fazer de novo. Então, Paulo foi chamado por amor do nome de Deus. E ele morreu por amor a esse nome, né? Entre todos os gentios, cujo número também sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Já não sois de vós mesmos, sois de Cristo. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós que somos nascidos de Deus regenerados por essa semente, já não somos mais escravos do pecado. Já não somos mais prisioneiros. Já agora podemos dizer não para o pecado. Agora nós somos de Cristo. Quer ser de um dono melhor que esse? Existe um dono, um servo, um senhor melhor que Cristo? Não existe. Não existe. O problema é que as pessoas acham que sim. Elas acham que este mundo é melhor. Elas não dizem, o meu pecado é melhor, não. Mas os prazeres deste mundo que ela quer desfrutar, para ela é melhor. Então ela é escrava dos prazeres dela. Fomos chamados para ser santos e de Cristo. E ele fala, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Ele repete, em outras palavras um pouquinho diferente, mas ele fala, a todos os amados, aqueles que Deus chamou. Né? Porque quando usa essa palavra aqui, amados, é aquele mesmo conhecimento, aquele amor que Deus conhece os filhos dele e predestina para a salvação. Então, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, porque para isso é que fomos chamados, para ser santos, para sermos a imagem do Filho Santo de Deus para a glória de Deus. Não foi isso? Quando criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado, não diz crescer, multiplicar e vivei para mim agora, foi para isso que o ser humano viveu, para adorar a Deus. E foi para isso que nós fomos chamados, para ser santos e adorar a Deus. Então ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo termina a carta com a bênção apostólica dele, repetindo em palavras mais curtas a mesma bênção sacerdotal de Arão lá no Antigo Testamento, né? Graça e paz do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo sobre vocês. Que ele faça resplandecer a glória dele no rosto de vocês.
Essa é a bênção sacerdotal arônica do Antigo Testamento, que a glória de Cristo resplandecesse no nosso rosto. E aqui Paulo está falando a mesma coisa. Vocês foram chamados por amor do nome de Deus, para amor do nome dele, para a glória dele, para ser santos como ele é, para viver uma vida de glória neste mundo. Ou seja, que o rosto de Deus resplandeça, que a glória de Deus resplandeça na vida de vocês. E que a paz de Deus, que é maior do que qualquer entendimento, esteja sobre a vida de vocês. Isso é o que Paulo está ensinando aqui. Isso é o que Paulo, só aqui nos primeiros versículos, nos primeiros 7 versículos que nós vimos nesses 2 vídeos, é Paulo resumindo toda a joia, toda a pérola, toda a gloriosidade do Evangelho, dizendo que o mais importante é a glória de Deus. E para a glória de Deus resplandecer na nossa vida, nós temos que viver uma vida de santidade, de obediência pela fé, não por obras, de obediência por fé, por amor do nome dele, sendo escravos de Cristo. Como eu falei no vídeo anterior, todos são escravos de alguma coisa neste mundo. Ou somos escravos do mundo, do pecado, ou somos escravos de Cristo. Eu prefiro ser escrava de Cristo. Quando Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, que aboliu a escravitura, né, a escravidão, antes de ele assinar, né, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, ele foi no mercado de escravos e comprou uma escrava. Ele comprou uma escrava. E no caminho de casa, ele disse para ela: tu é livre. Aí ela: como assim sou livre? Ele falou: tu é livre. Tu pode ir embora, tu pode fazer o que tu quiser. Aí ela olhou para Abraham Lincoln e disse assim: isso significa que eu posso fazer o que eu quiser? Ele: sim, significa que tu pode fazer o que tu quiser. Ela, desconfiada, falou: isso significa que eu não sou mais escrava de ninguém? Sim, significa que tu não é mais escrava, tu tem a tua liberdade. Ela perguntou de novo: isso significa que eu posso agora ir embora para qualquer lugar do mundo? Ele disse: sim, pode ir embora. Tu é livre, tu não é mais escrava. Daí ela falou: então eu quero ir com o senhor. Então se eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, eu quero ir com o senhor. Porque ela entendeu o que era a liberdade dela e que aquele senhor que foi capaz de dar essa liberdade para ela, e se ela tivesse com ele, ela ia estar segura. Porque ele era bom. Que ele entendeu a condição dela de escrava e deu essa liberdade para ela. E é o mesmo que o meu Cristo e o teu Cristo, se tu é um filho de Deus, fez por mim e por ti. Ele nos comprou do mercado de escravo, do pecado, onde vivíamos algemados, do pecado escravizado da nossa vontade. E ele nos deu essa liberdade. E quando a gente entende quem é Cristo, tudo que a gente quer é servir a ele, ser escravo dele, mas não agora por obrigação, mas por amor, por obediência, por fé, por amor, porque sabemos que não existe Senhor melhor que o nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador do mundo. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e desperte esse amor, esse desejo por aprender, de santidade, de viver por obediência, por fé, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que essa bênção, que essa paz do nosso Deus esteja sobre vocês. E a gente continua na próxima. Até lá!